Meu nome é Aline, eu trabalho na TIM Nogueira, atualmente sou diretora da TIM Nogueira Academias. E a minha história dentro da TIM Nogueira já tem aí 9 anos, né, de jornada, eu diria. Eu comecei na TIM Nogueira, na verdade, de uma forma um tanto quanto despretensiosa, assim. Na época que eu conheci o meu marido, né, o Rogério, eu trabalhava como modelo ainda, já era formada em administração de empresa, já estava querendo parar de trabalhar como modelo, mas ainda não sabia qual caminho seguir. Na verdade, a minha ideia era executar um plano antigo que eu tinha de faculdade, que era criar uma marca fitness de roupas de academia. E aí eu conversando isso com o meu marido um dia, ele falou: poxa, eu te acho tão inteligente, vai comigo na reunião tal, vai comigo na negociação disso e daquilo. E eu sempre fui indo, e por eu ter uma certa experiência na parte de administração e também de licenciamento de produtos, eu comecei a auxiliar, né, dentro do grupo TIM Nogueira, a estar auxiliando aí o meu marido nessas questões. Então, com o passar do tempo, isso foi ganhando forma, e o que inicialmente eu ia para ser praticamente uma secretária, que eu ia com ele para acompanhar e fazer uma ata de uma reunião. A gente chegava em casa, a gente discutia sobre vários pontos das reuniões, eu dava a minha opinião, então era uma coisa assim muito bacana. Um ponto importante e que parece até meio esquisito hoje em dia a gente falar, né, de preconceito contra a mulher, mas o meio onde eu estava entrando é um meio completamente masculino, é um meio masculino. E as coisas vêm, na minha opinião, evoluindo para as mulheres, né, no meio do MMA, no meio da luta. Mas quando eu entrei, eu era a namorada do Minotouro. Então, assim, o que essa menina está fazendo aqui na reunião, né? Eu entrava e ficava quieta, absorvia tudo o que acontecia nas reuniões. Chegava em casa, eu e o Rogério, a gente trocava várias ideias sobre o que foi abordado na negociação, e eu dava a minha opinião, meu parecer sobre. E as coisas foram evoluindo. E aí disso já aconteceram algumas reuniões onde eu passava para ele por WhatsApp o que eu achava. Porque às vezes que eu abria a boca para falar, as pessoas olhavam assim como se não precisasse ser considerado o que eu falava. Então, para evitar qualquer tipo de constrangimento, não digo só para mim, mas até porque eu não fazia ainda oficialmente parte, né, do time, eu passava as coisas tudo para o meu marido por papel, por bilhete, escrevia alguma coisa no caderno e ele perguntava. E assim eu fui cada vez mais me inteirando de todo o processo. Eu passei aí um período de uns 2 anos mais ou menos, onde eu não tinha um cargo oficialmente, eu não tinha salário, mas o meu intuito era ajudar o meu marido, na época já era o meu noivo. Então assim, se a empresa é dele, ele pediu ajuda para mim, eu estava ali querendo somar, querendo agregar, querendo resolver problemas, querendo agregar valor. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Então eu não via assim uma necessidade de eu ter o cargo, de eu ter o salário. Lógico, o salário é importante, né, gente? Mas assim, o meu objetivo ali era outro. E com isso foi muito bacana, porque eu fui ganhando espaço, aonde as pessoas que estavam mais próximas no dia a dia da operação começaram a reconhecer o meu valor, começaram a entender o conhecimento que eu tinha e o quanto que eu estava agregando naquilo. Então eu fui ganhando espaço nas reuniões. Teve uma reunião que eu já estava há um tempo com eles, iniciei na parte de licenciamento de produtos, até pelo meu know-how, e quando eu fui nessa reunião em São Paulo, eu cheguei lá para fazer essa reunião com o meu computador, e a pessoa que ia fazer reunião com a gente chegou, entrou o Rodrigo, aí entrou o Rogério comigo, aí ele falou: não, tem um shopping aqui do outro lado da rua, se você quiser dar uma voltinha no shopping, ou então você pode ficar aqui sentado esperando, tomar um cafezinho, alguma coisa assim. E aquilo me desceu de tipo assim, caramba, né, será que o meu rótulo, né, de mulher, talvez por eu trabalhar como modelo, de ser bonita, transparece que eu não trabalho com eles, né? O que acontece? E imediatamente meu marido falou: não, ela vai entrar comigo, porque ela trabalha comigo, ela que é responsável, inclusive ela que decide essa parte de licenciamento de produtos. Eu já trabalhava com coisas no meio da luta, sempre tive no meio da luta, mas ali eu era uma carne nova no pedaço, né, que as pessoas não conheciam e precisavam me conhecer. Então tudo isso leva tempo, porque é um processo, tudo na vida é um processo. As pessoas costumam ver os resultados de outras pessoas, entenderem: poxa, como é que ele conseguiu e eu não consegui? Porque certamente ele passou por um processo. E esse foi o meu processo, onde eu fui conquistando meu espaço no meio da luta. E foi muito importante para mim em todos os sentidos. Foi uma coisa que eu sempre amei fazer, né? Trabalhar de perto com o esporte.
E eu fui ganhando até onde eu comecei, assim, ter o meu espaço dentro da empresa. Então, do licenciamento de produtos, depois eu comecei a ajudar na parte do Tino Nogueira Atletas, que é a assessoria aos atletas, ao time profissional, e participando das outras empresas do grupo, o que foi me trazendo bastante bagagem, porque é um ecossistema onde um depende do outro. E eu acho que o mais importante quando a gente pensa assim, em iniciar uma jornada, além da resiliência, é saber que vão ter pedras no caminho, né? É natural, eu acho que em qualquer coisa que você se propõe a fazer, você tem que ter essa consciência que haverão pedras no caminho. Esse é o tipo de coisa que eu vejo muito próximo do meu marido e do meu cunhado. Quando marcavam uma luta, quando tinham que fazer um treinamento, aí aparecia uma inflamação na perna, ou ficava doente, ou machucava, lesionava algum membro. Então, assim, são pedras no caminho e elas vão acontecer. O que vai fazer de diferente é como que você vai lidar com ela. Né? O que você vai fazer com aquela pedra no caminho? Você vai fazer com que ela te pare ou com que você continue, com que você supere? E essa jornada de 9 anos foram jornadas de superações, onde eu tive que ter humildade de querer aprender. Eu sempre costumava falar, olha, desculpa a minha ignorância, eu não sei do que você está falando, mas você pode me explicar? Porque eu pego rápido. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre gostei de deixar claro, que eu não sabia do que estava sendo falado, mas é que eu queria aprender. E agradeço muito que no meu caminho passaram por pessoas que tiveram muita paciência comigo. Eu acho que isso faz total diferença. Em 2017 eu tive um grande marco, que foi quando já a quantidade de lutas por ano do meu marido já estavam se reduzindo e a gente começou a repensar sobre a rede de franquias, né? O que era de fato, porque até então nós íamos muito nas graduações, a gente acompanhava de uma forma mais de longe, sempre tínhamos gestores, tínhamos pessoas fazendo a gestão da rede de franquias. Ele falou, Aline, eu acho que chegou a hora de a gente entrar na operação, entender, o negócio é nosso, a nossa família carrega o nosso nome, a gente já faz isso tão bem, a gente gosta do que faz, chegou a hora de a gente entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Foi então que eu já tinha o meu primeiro filho e dispensei o diretor que estava na época, que foi um cara que me ensinou muitas coisas, eu sou muito grata a isso, mas foi aonde eu ocupei o lugar dele dentro da empresa. E a gente decidiu arregaçar as mangas e realmente ir para cima, entender o que nós tínhamos dentro do nosso cesto, né? E lógico que existem inseguranças, né? Eu lembro como se fosse hoje que eu falei para o meu marido assim, eu não tenho condição, porque o cara é formado em Harvard e ele falou, e você é formada em Itajaí. Então assim, às vezes a gente sente inseguranças e que fazem com que a gente acredite que não somos capazes de fazer algo por comparativos, né? Quando na verdade o que vale mais são resultados, é o know-how, é o dia a dia. E foi muito marcante porque assim que eu fiz a dispensa dele, em poucos meses eu descobri que eu estava grávida do segundo filho. E para mim foi um baque muito grande, porque eu falei, se eu já estava apavorada do que eu ia enfrentar, agora com 2 filhos eu falei, caramba, desisto ou não desisto? Faço o quê? Foi aonde eu comecei a cair para dentro, a tentar me conhecer melhor, lidar com as minhas emoções, ver qual que seria o plano que eu ia criar. Foi exatamente assim, o dia que eu aceitei, né, que eu passei 3 dias meio fora de órbita, o dia que eu aceitei que ia vir um outro filho, que não, é isso mesmo, vamos para frente, eu falei assim, ok, eu tenho 9 meses para criar um plano para executar assim que o pequeno nascer, que foi o Romero. Então eu comecei a procurar cursos, ajuda, consultoria, mentoria. De lá para cá foi um crescimento absurdo. Eu fiz em 9 meses especializações assim que eu jamais faria, mas pelo time que eu tinha e o que eu queria entregar. E foi muito agregador, porque eu aprendi a lidar com coisas e com crenças que eu tinha dentro de mim. Crenças eu digo até no meu pessoal, né? Que eu achava que eu nunca ia ter babá, eu dizia que quem tem que criar é a mãe, que não sei o quê. Então eu não queria ajuda de ninguém, eu queria eu mesma ser a mãe. E eu consegui fazer isso com o meu primeiro, até o momento que eu estava grávida do segundo, eu fazia tudo e me desdobrava. Só que quando nós temos objetivos, a gente tem que entender quais são as pessoas que vão nos ajudar a alcançar os objetivos, porque sozinho não dá, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Então eu comecei a trabalhar isso internamente para que eu criasse a minha rede de apoio, para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E algumas pessoas, quando eu vou palestrar, ainda falam, poxa, mas você tem condição de ter uma babá. Ok, você tem que ver a estratégia dentro do que você tem. Você tem uma sogra, você tem uma amiga, você tem uma vizinha, que se você der um extra pode te ajudar com dias certos a cuidar do teu filho. Você tem que pensar no que você tem. Essa é a real, não existe uma receita de bolo pronta para todo mundo, né? Você tem que ver qual que é a sua realidade, qual que é a sua rotina, quanto tempo você
vai precisar para todas as coisas que você precisa fazer para poder se organizar. Então foi muito marcante para mim e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu me considero uma boa mãe, eu me dedico para os meus filhos, mas eu não deixei o meu sonho de lado. Porque na época, inclusive, eu vi uma campanha do IBGE que fala que a cada 2 mulheres, uma sai do mercado de trabalho depois que tem o primeiro filho. Então você imagina o segundo, é muito natural, é muito cômodo depois que você tem filhos, você realmente se deixar por último. E é natural mesmo, o tempo todo eu fico tendo que me policiar para várias coisas. Se deixar, a gente faz tudo para eles, para casa, para o marido, e a gente fica em último da lista. Então isso foi uma outra demanda que eu comecei a ter que trabalhar. Mas o mais importante é que eu consegui ter foco. Porque para você ter sucesso em alguma coisa, você precisa ter uma direção. E aí você precisa limpar tudo que está em volta. Porque quem faz tudo não faz nada. Então você tem que escolher uma coisa para você fazer bem. E eu queria me dedicar ao trabalho. Então eu criei toda uma estratégia para que eu conseguisse me dedicar para isso. E isso eu, assim, devo muito aos exemplos que eu tenho muito próximos de mim, que é do Rodrigo e do Rogério, que é nítido, né? Todos os atletas de alta performance, eles focam em uma coisa. Tem muitas pessoas, às vezes, que acham que eles são alienados. Nossa, eu acho que ele não está prestando atenção aqui, não. Mas é porque ele está só focado ali. Ele está acostumado a trabalhar o foco. Quando eles entram em modo de camp, de treinamento para luta, eles ligam um botão que você não consegue falar de outro assunto que não seja de luta com eles. Então eu comecei a aprender a gerir isso, porque nós mulheres, a gente tem já por natureza a facilidade de querer ver tudo o tempo todo. A gente tem uma visão mais global, né, do todo. Então foi onde eu comecei a entender, ok, eu tenho essa visão global, certo? Mas quais são as minhas prioridades? Para onde eu quero ir? Como eu me vejo daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5? Eu preciso saber, porque a folhinha, né, que a formiga vai colocando ali em cima de cada dia, é o prédio que vai estar ali depois em 5 anos. Então eu preciso fazer o meu diário, eu preciso fazer o meu semanal, eu preciso fazer o meu mensal, o meu semestral, o anual, para chegar onde eu quero em 5 anos. Então isso é muito importante. E eu fui crescendo, ganhando força, até o ponto de perceber que as pessoas me reconhecem como líder. E aí entra um assunto que eu acho muito importante, que de vários liderados que eu já tive, muitas pessoas falam da seguinte forma: Aline, eu preciso que você me entregue uma equipe para eu liderar. Para eu ser líder, eu preciso que você me apresente aos outros como tal. E eu concordo que existe todo um ritual dentro de uma empresa que a gente tem que seguir. Mas ser líder começa no processo reverso. Primeiro você resolve problemas, primeiro as pessoas te reconhecem como tal, para depois você ter o cargo. E as grandes empresas fazem exatamente isso, e eu percebi que o meu processo nessa jornada da Tinogueira foi assim. Não é à toa que quando eu volto no meu passado, eu estava conversando com umas professoras quando eu fui no Sul, elas falaram: nossa, você sempre foi a líder da sala, então você sempre foi líder de diretório acadêmico na faculdade. Então essas coisas é que a gente começa a perceber, né? Quem aqui vai ser responsável do grupo? Quem aqui levanta a mão? Quem é que assume o risco? Porque liderar é assumir o risco, você é responsável pelo time. Então isso faz uma grande diferença nessa jornada que eu tenho dentro da Tinogueira. Levo com muito carinho, sem sombra de dúvidas, os franqueados me acolheram, assim como eu quis acolher a eles. E a gente começou a restabelecer uma relação muito bacana que a gente tem até hoje. Essa semana agora que passou, eu estou fazendo reuniões individuais com eles para entender como é que estão a expectativa deles, o que eles esperam para esse ano e para o ano que vem. E eu tenho tido assim feedbacks maravilhosos. Não, quando eu digo maravilhosos, não é ouvir o que eu queria ouvir, não é ouvir que está tudo bem, que está tudo ótimo, mas é que até os feedbacks negativos, até as sugestões, até as críticas, eu sei que estão vindo para agregar e para fazer a gente crescer. Então, um outro ponto que eu acho importante, que me auxiliou muito nessa jornada, é a humildade que você tem que ter para ouvir, que é difícil quando às vezes a gente fica num papel mais de vitimização, de defesa, né? Você realmente tem que abrir os braços e falar, pode atirar. E aí assim você consegue aprender, você consegue ganhar mais lá na frente. Então, sem sombra de dúvidas, e é isso que me fez chegar até aqui hoje.